Muito boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês, de volta a Cabo Frio, num novo encarte. É verdade, se dizemos toda hora, virou lugar comum, vivemos a era de mudança, ou vivemos a mudança de era. Talvez os dois ao mesmo tempo. Mas eu diria a vocês o seguinte, se tudo fosse infinito, e se nós todos fôssemos infinitos, tudo mudaria. Em verdade, não somos infinitos. Somos finitos. Portanto, muitas coisas vão ficar exatamente como estão. E nós vamos viver a esta realidade. Vocês que estão preparados para viver já mais de 100 anos, né? Todos aqui, né? Eu não, porque eu já sou de uma geração mais nova, né? Vocês que estão preparados, por exemplo, né? Já está se falando que os soldados dos militares, para entrarem na guerra, ainda nas próximas 2 ou 3 décadas, terão que ter pelo menos 75 anos, senão serão muito novinhos. Só entra na guerra quem tiver mais de 75 anos. Os 18 anos agora vão virar 75. A tecnologia avança a velocidade da luz. A velocidade orbital. Mas a mentalidade das organizações, minha gente, avança a velocidade do carro de boi. E aí preciso que a gente compreenda essa enorme discrepância que existe entre a tecnologia que nós dispomos e a realidade que vicejam no mundo das organizações. Porque nos enganamos. Pensamos que por termos essa tecnologia, a realidade das organizações também avança. Não, ela está no carro de boi. E eu estou falando de organização de saúde também. Se nós não tomarmos consciência da defasagem existente entre a tecnologia e a realidade, nós não vamos compreender que como é que na época da tecnologia as organizações discriminam o negro, discriminam a mulher, discriminam o portador de deficiência, discriminam o idoso, discriminam as diferenças de gênero, ou não discriminam. A pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la ser exatamente igual ao que o preconceito diz que ela é. O preconceito agora é pior, porque antes era mais explícito o preconceito. Agora ele é dissimulado. Ele tem uma cortina que engana. A dignidade pessoal é fundamentalmente uma questão de permissão social. E se a permissão social hoje é dissimulada, as organizações também são dissimuladas. E as práticas que vicejam nas organizações são práticas que, evidentemente, colocam o homem cada vez mais em dificuldades. Portanto, a realidade que vocês vão viver, profissionais de administração aqui presentes, que já estão vivendo, e temos muitos colegas aqui, também os estudantes, são realidades em que há um gap, uma defasagem enorme entre a tecnologia que a gente entende que seja uma tecnologia avançada, mas uma prática que nada tem a ver com essa tecnologia. E achamos que porque vivemos um período de avanço enorme de tecnologia, as sociedades estão avançando, estão mais crescentes. Nós estamos vivendo o melhor dos mundos. Que o mundo de hoje é melhor do que o mundo de ontem. Isto não é verdade. Talvez seja dissimulado. Nós estamos falando que a natureza do homem é permanente e universal. O homem da caverna e o homem de hoje. O homem que saiu dos universos sociais diferentes, como a Roma antiga, como a Grécia, e o homem moderno de hoje, o suíço, o brasileiro, como natureza humana, eles são os homens exatamente iguais. A natureza do homem é permanente e universal. A gente acha hoje, assim como o papai, quando eu era pequenininho, dizia assim, olha como é que esse garoto é inteligente, ele já entende algumas coisas. A gente também faz esse equívoco. Pega para o seu netinho ou para o seu filhinho, aquele gênio que você acha que nasceu melhor do que os outros como natureza, e pede para o bobinho fazer o descaso do telefone de... Ele vai ficar assim, ó, pim, 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 apertando. Em vez de rodar o disco, ele vai ficar... Pede para ele, para fazer numa televisão de seletor, para ele fazer
passar o canal. O bobinho vai ficar assim, ó. Que é isso? A gente está pressupondo que a natureza do homem mudou e que esta, por conta dessa tecnologia, é melhor. E com isso, a gente acha que as organizações são melhores. E não são. Início de um processo total de transformação que nós estamos vivendo. Vocês estão vivendo, nós estamos vivendo, e vocês vão viver como eu ainda pretendo viver um pouquinho também. Vou tentar chegar assim, né? Então, na família, das famílias monoparentais para pluriparentais. Nas condições absolutas, nas famílias absolutamente diferentes. De mesmo sexo, de sexo diferente, de grupos diferentes. Ou não estamos vivendo isso? Estamos. Isso é uma realidade. A gente goste ou não goste disso, isso é um dado de realidade. Nós estamos vivendo circunstâncias nas comunidades de tribos, comunidades completamente distintas. De tribos, a sociedade está ficando tribalizada. Né? Estamos vivendo situações de trabalho. A forma como a gente conhece o emprego, ela é muito recente na história da humanidade, minha gente. Ela vem depois da primeira Revolução Industrial, no século XVIII e XIX. Não se conhecia o emprego na forma que nós conhecemos. Estamos nos apegando ao emprego como se essa realidade fosse subsistir agora na quarta Revolução Industrial como um emprego tradicional, que tem 300 anos só na história da humanidade. Isso vai mudar sim. Sabe por que vai mudar? Porque nós estamos aqui, grande parte desse grupo aqui, são grupos da geração Y e Z, os milênios, não é verdade? E quando a gente fala para os tipos, e os professores quando falam para os milênios, para a geração Y e para a geração Z, estão sempre falando para vocês. É verdade? E aqueles que são colegas de vocês, que estão nos banlieues, quer dizer, nos subúrbios das grandes cidades europeias, como Paris, Londres, Bruxelas, e que são os quadros guerreiros do Boko Haram, da Al-Qaeda, ou Al-Qaeda, do Estado Islâmico. Isso está tão longe, né? Vamos para o Rio de Janeiro? Por que eu não fico aqui também, nas comunidades faveladas da região de Cabo Frio? Para onde trabalham os jovens da geração Z e Y, que não para agentes do tráfico, ou subordinados das milícias. Isto na Europa, no Brasil, no mundo inteiro. Que geração Y é essa? Que é a geração vencedora. Vocês, milênios, eu vim aqui para incomodar. A gente está pensando só no umbigo da gente. Cadê a geração Y, que antes vivia, vou dar um exemplo do Rio, onde tinha a fábrica da Gillette, a fábrica da Coca-Cola, a fábrica da Standard Electric, a fábrica da GE, o Morro do Jacarezinho. Aonde estão aquelas pessoas? Aqueles jovens da geração Y e Z, talvez já tenham morrido na luta do tráfico como empregados do tráfico, ou talvez estejam sustentados pelos seus avós, pelas pensões daquelas empresas que lá existiam e que hoje não existem mais. Ah, isso é só no Brasil? Não, não. São dos jovens, geração Y e Z, os milênios, dos subúrbios de Paris, que dizem que não são franceses, mas também se recusam a falar as línguas árabes, mas que acabam trabalhando para o Estado Islâmico. Esta é a realidade de uma sociedade que vive o apogeu da tecnologia e a desgraça do carro de boi nas suas práticas sociais. Nunca se falou tanto em trabalho em equipe e nunca se cobrou tanto o resultado individual. Nunca se falou tanto em líderes, mas as organizações não ensinam, as academias também, as pessoas para serem líderes. Ensinam as pessoas para serem gerentes, para a conformação e a rotina. Por isso não temos líderes. Ou estamos avançando tanto? Nós estamos assistindo agora, na Turquia, com o povo curdo do Kurdistão, é um negócio de um assassinato absurdo. Que lideranças são essas? O início de um processo total de transformação da tecnologia. Vamos continuar.
Vim aqui para complicar, não para facilitar. Inteligência, né? Inteligência artificial, robótica, internet das coisas, tudo aí. Veículos autônomos, não é só carro. É avião, é drone, é ônibus, é caminhão, é tudo. Todas as formas de transporte. É impressão 3D, 4D. Vamos fazer não só órgãos, já estamos fazendo. Órgãos e carros e todos os bens, todos os produtos. Nanotecnologia, biotecnologia, ciência dos materiais. Materiais muito superiores a todos, armazenamento de energia. Até a Dilma vai ter razão daqui a pouco. Vai conseguir armazenar. É verdade, na piada da Dilma, né? Na brincadeira. Não tem nada ideológico nem político, mas o que era engraçado era. Mas ela vai acertar, malandro. Então, vê. E a computação quântica? A computação quântica, que hoje já tem computadores que faz desses computadores que a gente usa, não. Nas empresas usam, fica negócio de brinquedo de criança. Porque os computadores quânticos são de velocidades tão superiores, tão maiores, já existem. Que mudam tudo. É verdade, a gente tem aqui no mundo ocidental, brasileiros, a mania de ficar dando exemplo dos americanos. Ah, como é maravilhoso o Steve Jobs, como é maravilhoso o Bill Gates, como é maravilhoso o Jeff Bezos da Amazônia. Vocês estão falando de velhinho, eles estão mortinhos. A academia não entendeu isso. Em poucos anos, a economia da China será, em 3, 4, 5 anos, a economia da China será maior do que a dos Estados Unidos. E tecnologicamente já estão mais na frente. E os exemplos da academia, para vocês, estão falando do passado, porque essa gente é do passado. Eles não têm 5G, o japonês já tem, o chinês já tem. Vamos melhorar os exemplos, gente. Em vez de ficar falando do Bill Gates, está na hora de falar do coronel que dirige a Huawei, que é com 5G e com telefone muito melhor do que a Apple. Já pensaram nisso? E mais barato. Ou vocês acham que o Facebook chinês é pior do que o americano? Não, é maior, mais rico e melhor. O que está acontecendo no mundo hoje, no século XIX para o século XX, a Inglaterra durante séculos mandou no mundo. De repente, no século XIX para o XX, a Alemanha supera a Inglaterra, o que deu na Primeira Guerra Mundial. O que nós estamos assistindo hoje, de corpo presente, sem nos darmos conta disso, olhando para o retrovisor. Toda palestra que eu vejo, a gente fica falando dos americanos. Os americanos já eram. Sabe quais são o Vale do Silício da administração pública não é mais a Inglaterra ou os Estados Unidos. O Vale do Silício da administração pública é Singapura. Ah, a melhor escola do mundo é da Finlândia. Da onde? Ela copiou da onde? Da China e de Singapura. Por isso a Finlândia. Aliás, os países sociais democráticos. Eu vim aqui para incomodar. Para desfazer algumas verdades. Porque não são mais verdades. Porque está se olhando com retrovisor. O mundo nórdico, né, já fez o serviço de casa. E porque fez o serviço de casa, copiou muito dos sistemas. Só que tem uma diferença que a gente precisa dizer aqui. Em 1808, quando chegou a transmigração da família real ao Brasil, a gente não tinha nenhuma faculdade aqui. A primeira coisa que o Dom João VI fez foi fazer uma faculdade. E o Brasil era do tamanho dos Estados Unidos. Pouca diferença em população, em renda per capita, exatamente igual. Quando chegou no final do século XIX, virada para o século XX, o Brasil era algumas vezes menor do que os Estados Unidos. E a gente não fala isso. Por quê? Por isso é uma das razões que o Brasil foi o último, junto com Cuba, os 2 últimos países a fazer a libertação dos escravos. O Brasil era um país analfabeto.
Um imperador intelectual, acadêmico, falava diversas línguas, gostava até de tecnologia, bateu um papo com Graham-Bell, Pedro II, né? Com Graham-Bell no telefone na feira de Filadélfia, e o Brasil era um país analfabeto, não tinha nenhuma universidade. 49 anos de gestão. Você acha que é isso? Sabe quando foi a primeira universidade no Brasil? Não. Século XX, 1910. O rei da Bélgica tinha que vir para o Brasil fazer uma visita e tinha que dar para ele o título de honoris causa. Mas só pode dar título de honoris causa universidade. Como o Brasil não tinha uma universidade, não podia dar título de honoris causa para o presidente pro rei da Bélgica. Aí criaram correndo uma universidade, que foi a Universidade do Brasil. A Universidade do Brasil, em 1910, não foi um projeto de educação e de cultura do povo brasileiro e da sociedade brasileira, da elite brasileira, não. Foi uma necessidade burocrática de dar um título de cidadão ao rei da Bélgica. Sabe que a primeira faculdade, nesses cucarachos aqui que a gente goza tanto, da América Latina, sabe quando foi a primeira faculdade deles? O nosso foi no século XIX e XX. Eles foram no século XVI. Sabe o que significa isso? 1500 e pouco. Uma das razões pelas quais eles se dividiram, porque a inteligência de diversos países começaram a brigar entre outros. Ah, mas Wagner, mas eu não fala do passado, vamos falar do presente. 1960. Eu já participava das coisas, já era interessado, eu sou velhinho, né? Vejam bem, 1960, gente, o Brasil era maior do que a China, e a China vivia matando milhões e milhões de chineses. Primeiro com a Revolução Cultural, certo? Dos chineses, mataram milhões de chineses, com o Mao Tse-tung, né? E era maior do que a Coreia do Sul. Quem é que não tem um telefone da Coreia do Sul aqui hoje? Ou um carro da Coreia do Sul? O Brasil era maior do que a China. E maior, 1960, ontem, e maior do que a Coreia do Sul. Ah, sim, vou mais. Quando o presidente Nixon pegou um avião e foi falar com Zhou Enlai na China para fazer a pacificação, para não ter guerra, exatamente o contrário que esse idiota que está nos Estados Unidos agora está fazendo, né? Que é uma guerra econômica, sabe por quê? Porque a época não tem 5G, mas as empresas chinesas têm. Eles estão atrasados. E nós estamos saudando o atraso aqui. Jovem, se interessem pelo novo personagem e o novo protagonista na sociedade mundial, que é a China. O risco disso é que que não é uma democracia, que é um regime ditatorial hoje, que esse estilo ditatorial possa estabelecer no mundo digital uma ditadura digitalizada. E esse é o risco que a sociedade mundial vive hoje. E se a gente não tomar conhecimento disso, nós podemos pagar o preço. Eu talvez não, vai demorar um pouquinho mais, mas vocês certamente pagarão isso. É preciso a gente pensar um pouco sobre essas coisas. Em 1972, quando o Nixon foi falar com o Zhou Enlai, o Brasil ainda tinha o PIB do tamanho da China. E hoje, hein? O que significa que isso é um projeto. Nós crescemos, o Brasil, no século XX, nós crescemos ininterruptamente no século XX até 1973, 74. O Brasil foi o país que mais cresceu no mundo, junto com o Japão, durante 74 anos. Cresceu nada no século XIX, cresceu muito no século XX. Esse país foi construído no século XX, em termos de crescimento econômico. Crescemos ininterruptamente, com ditadura, com Estado Novo, com regime militar, com regime civil, todos os governos. Foi crescendo, 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 crescendo. Bom, quando chegou em 73, 74, teve uma coisa chamada crise do petróleo. E o Brasil continuou metendo o pé no acelerador. De 73, 74 para cá, 45 anos praticamente, é isso? 2019? 45 anos. A gente está crescendo que nem rabo de cavalo. 2 momentos o país cresceu só. Cresceu no momento do Plano Real e no primeiro governo Lula. E cresceu mesmo assim nos 2 governos muito pouco, porque como o mundo todo crescia, a América Latina crescia,
O Brasil também crescia no padrão da América Latina, quer dizer, bem abaixo do resto do mundo. Então a gente não cresce. E o resto é só o que nós estamos vivendo. Esta crise não é de 13 anos apenas. É uma crise de 45 anos de um país que se continua sendo obsoleto depois de ter sido. Se escrevia naquela época o desafio japonês e o desafio brasileiro. O Instituto Hudson, que propunha nos Estados Unidos fazer um grande lago da região amazônica, vocês podem pegar 1970. Porque o Brasil crescia e assustava a todos. Hoje a gente está matando cachorro a grito por uma visão absolutamente obsoleta. Nós estamos discutindo, lembra bem, a primeira universidade em 1910, a primeira faculdade em 1808. Nós estamos discutindo o quê? A educação. E aí é complicado. No quarta revolução industrial, vocês acham que cada vez vai ter emprego para todo mundo? Não vai ter não, vai ter cada vez menos. Porque cada mês vai ter mais soldados do tráfico e mais soldados do Boko Haram. Nós estamos vivendo, eu quero trazer reflexões. Não vim aqui para agradar, nem para criar vendedeiros ilusões. Se a gente não mudar essa realidade, de 45 anos ininterrupto, de péssimo crescimento, de burrice de todos eles, não escapa ninguém, a gente vai continuar pastando. E vamos continuar a ser um país do futuro, que só olha para o passado, um espelho no passado. Nós estamos falando da fusão do mundo digital, do mundo biológico e do mundo físico. Professores queridos, a universidade ainda não considerou isso. Ela trabalha com ciências exatas, ciências biológicas e ciências sociais. Não é? Como é que chama? Eles dividem o mundo como ciência social foi uma coisinha, a ciência biológica fosse outra coisinha e ciência exata outra coisinha. Isso não existe mais na quarta revolução industrial, porque já temos a fusão dos mundos. Você não tem mais o conhecimento departamentalizado burocraticamente, como a academia brasileira insiste em fazer. Que negócio de cara que é de matemática, de exatas? Como? Isso não existe. No mundo real, isso não existe. Os maiores avanços da medicina são da engenharia, não são dos médicos. Ou não é verdade? É. Então, vamos continuar. A tipicidade da economia 4.0. Evolução exponencial. As três primeiras revoluções, primeira revolução industrial, segunda e terceira, a coisa era devagarinho, ela era em progressão aritmética. Agora é progressão geométrica, ela é exponencial e não linear. Ela não está seguindo o rumo. Claro, cada hora inventa uma coisa. Nós estamos vivendo outro tempo. E é preciso viver outro tempo, pensar com outro tempo. Olha aqui, ó, sempre online. Novas tecnologias geram outras e mais novas e melhores. Amplitude e profundidade não é modificar apenas o que e o como fazemos. Não é substituir um trabalho automatizado, não. Isso já era. Isso foi muito próprio na primeira revolução industrial, na segunda e na terceira. Hoje não. Hoje nós temos que pensar quem somos nós diante disso. Quem somos nós, seres humanos? Impacto sistêmico na cultura, nos hábitos, nos serviços da indústria, do comércio, da agricultura, do financeiro, na administração pública, em todo mundo. É preciso pensar diferente, porque nós vivemos um tempo diferente, jamais semelhante na trajetória do homem na face da Terra. Continuando. Isso aqui é do Fórum de Davos, 2015. Os chineses estão fazendo o fórum deles também, hein? Para o mundo oriental. Fórum de Davos nos dias 2015, ó, 90% da população regular a internet entre 2025 e 30. Vamos continuar. Depois eu deixar essas transparências aqui, vocês vão olhar com calma, né? Mas, ó, carros sem motorista chegarão a 10% em todos os automóveis dos Estados Unidos entre 2025 e 2030. Isso é amanhã.
O primeiro transplante em fígado impresso em 3D, 2025 a 2030, 76%. Vamos lá. Mais viagem de trajeto por meio de partilha do que de carros particulares. Vocês jovens já estão sentindo. Tem muitos jovens aí que não querem nem aprender a dirigir mais, né? Não é verdade? Então aqui, ó, primeira máquina de inteligência artificial de um conselho de administração. Sabe o que significa? Conselho de administração vai ser a máquina. Aliás, vão resolver talvez isso antes de fazer a extrema forma de preconceito, que é as mulheres não estarem nos conselhos de administração das empresas em geral. Isso mostra o absurdo da discriminação contra as mulheres nas organizações mundiais. Quase você não tem mulher nos esquemas. Quando aparece uma, a pessoa homenageia. Não se tem essa igualdade ainda. Os conselhos de administração, está se prevendo 2025, 2030, já vão ser máquina. Para que pessoas? Isso muda muito na gestão, né? 10% do produto inteiro do mundial armazenado em tecnologia em blockchain. Em blockchain ainda tem gente discutindo cartão de crédito. Olha, é preciso a gente pensar, cartão de crédito com maquininha, tá certo? Esse negócio já era. Você acha que isso tem na China? Os Estados Unidos tem. Mas o que tem na China? Está acabando. Vão à China para ver. Eu estive, por acaso, uma experiência sensacional. Eu estava de tarde, não de noite, de tarde, na Praça da Paz Celestial, em 1989. Depois acabei encontrando, semana passada, Fátima, encontrei o meu diário que eu estava escrevendo todos os dias. Claro que vou publicar. Mas a China de 89 e a China de hoje não tem nada a ver com a China que eu vi em 89, que já era uma loucura. Né? Bom, vamos continuar aqui, ó. Profissões mais propensas a acabar. Operadores de telemarketing. Responsável por cálculos fiscais. Avaliadores de seguros e danos automobilísticos. Árbitros, juízes e outros processos. Minha gente, aqui está árbitros, juízes e outros por causa do VAR, né? Rapaz, esse país é tão incompetente que ao utilizar o VAR, nós estamos acabando de liquidar o futebol brasileiro. Até com a Nigéria a gente empata agora. Não perde só de 7-1, não, a gente empata com a Nigéria. E esse VAR outro dia fez um jogo, né? Ter mais tempo de duração de 21 minutos. Foi o Vasco e Corinthians, né? Aí você, rapaz, fica o cara discutindo. Rapaz, como é que o sujeito... O que é isso? Não adianta ter tecnologia se a mentalidade é obsoleta, é burra. Esta é uma sociedade obsoleta, que até usando tecnologia o utiliza de forma boa. Ao invés de ser um instrumento de favorecer o esporte, está destruindo o futebol, que era uma das coisas que o país era primeiro mundo. Futebol e música. Futebol estamos deixando de ser também, né? E música, vocês gostam, mas tem umas músicas aí que eu não gosto, uns ritmos aí que eu não gosto muito, não. Eu fui no sábado, numa festa com aquela batida, viu? Você que é campeão. Esse é o maior DJ do Brasil. Eli. O melhor DJ do Brasil. Não estou desfazendo aqui de nenhum DJ de Cabo Frio, não. Esse é o melhor do Brasil. Ele fica quietinho ali, mas ele diz que é o filho dele. É um nepotismo. Claro que ele é melhor que o filho. Hein? Mas aquela batida eletrônica, aquilo quase me matou, pô. E as mulheres rebolando assim, né? É de matar. Eu falei, estou ficando velho mesmo, não estou aguentando. Entregadores de mão de obra agrícola. Mão de obra agrícola, ele está falando aqui, ó. Os Estados Unidos, quando o século XX, começou a cada vez menos ter mão de obra agrícola, a gente também tem. Quem vai ao Brasil que dá certo, nós temos uma parte do Brasil, fica os brasileiros querendo ficar bem, indo para Portugal, para Espanha, para tudo quanto é país. Esquecendo que o país que cresce é o país do Centro-Oeste. É inacreditável, aquele país não tem crise. Aquele país não é São Paulo. São Paulo é 38% do nosso PIB. Mas eu estou falando o Centro-Oeste brasileiro, onde tem a agroindústria. Nós somos um país tropical, maior produtor de cana, segundo maior produtor de quase todos os grãos. E quase não tem mão de obra.
Tudo na máquina, vocês precisam ver. E tem gente discutindo ainda que tem que fazer a reforma agrária, tá certo? Para dar como movimento de político. Hein? Continuando. Aqui, ó. Menos propensas. Assistentes sociais, principalmente aquelas dedicadas a abusos de substância e saúde mental. Isso é o Fórum de Davos, hein? Foi eu não, hein? Coreógrafos, médicos e cirurgiões aí da área da Fátima, psicólogos, gerentes de recursos humanos, analista de sistemas, antropólogo, arqueólogo, engenheiro marinhos e arquitetos navais. A gente conhece muito pouco os mares. Gerentes de vendas, diretores, profissionais de administração. O que somos e como vemos o mundo? A gente está falando muito em tecnologia. Diante dessa tecnologia, o que nós somos? E como é que nós vemos o mundo? O que faremos no nosso destino como espécie, como seres humanos? Numa sociedade que é profundamente desigual. O Brasil, se tem uma marca, é a desigualdade. Do pobre para o rico. Das regiões brasileiras. A desigualdade marca, né, para o saneamento, para tudo. Mas não pense que a tecnologia vai fazer a igualdade social no mundo, porque ela pode aprofundar essas desigualdades. Que humanidade legaremos às futuras gerações? Como focar os avanços do ser humano no bem comum, na realização do homem, no fim das desigualdades e das desumanidades? Vocês viveram revolução, todo mundo fala, primeira revolução, só para dar um quadro geral aqui, né? Tentando agregar as ideias principais. O que é a primeira revolução industrial, segunda, etc. Essa primeira revolução industrial é a transição da energia muscular para a energia mecânica. Ela se dá por volta de 1750, vai mais ou menos, isso é padrão, até 1840. As ferrovias, as máquinas a vapor, a substituição da tração animal pelas máquinas, teares, implementos mecânicos, etc. Isso deu uma mudança. Marx, quando escreveu o Capital, ele escreveu centrado na visão, na perspectiva do século XIX e XVIII, na primeira Revolução Industrial, porque ele era contemporâneo com o tempo dele, e fez um trabalho maravilhoso que é o Capital, que quase ninguém leu, nem a esquerda, nem aqueles que se dizem de esquerda. Mas é um trabalho maravilhoso. Mas eu tenho certeza que 2 séculos depois, se ele ressuscitasse por milagre e fosse escrever o Capital hoje, ele escreveria completamente diferente. Porque a primeira Revolução Industrial nada tem a ver com a quarta Revolução Industrial que nós estamos vivendo. Como ele não era burro, ele perceberia a sociedade. Se ele tinha aquela sensibilidade para escrever o diagnóstico que ele fez da sociedade capitalista, ele reescreveria. Só que o Brasil pensa no século XXI com as ideias do século XIX. Pior, falei em Marx, podemos pensar que eu estou só me referindo à esquerda, à direita também. A burrice polarizada da esquerda e da direita são exatamente igual. O populismo de direita e o populismo de esquerda é exatamente igual. Eles falam as mesmas coisas, até para defender os filhos dos malfeitos que eles fazem, eles falam com as mesmas desculpas. É uma burrice terrível que leva a sociedade brasileira para aprofundar esse processo dos 45 anos sem crescer. E com risco grande da morte da democracia, quer pelo populismo de direita, quer pelo populismo de esquerda. A segunda revolução industrial vem na segunda metade do século XIX, com a descoberta da eletricidade. Isso muda completamente a sociedade mundial. E aí a linha de montagem, nós profissionais de administração, teremos o benefício dos nossos pais da nossa profissão, como Ford, como Taylor, como Gulick, como uma mulher fantástica, que precisa se ressaltar sempre, chamada Mary Park Follett, ou Mary Park Follett. Vale a pena ler também sobre ela. É uma mulher maravilhosa, também clássica, que tem as ideias de ontem. É preciso, claro, que precisa ler essas pessoas contemporâneas com o processo de hoje. A gente não pode querer que uma pessoa, há 100 anos atrás, escreva as coisas que são apenas para o tempo dela. Mas a gente tem conceitos, ideias, princípios que são permanentemente válidos.
Por exemplo, dos nossos clássicos, que nós não lemos ainda, estudantes aqui, atenção, hein? De cada 10 professores que falam de Fordismo, 9 não leram os livros do Ford. Se vocês lerem, vocês vão ficar melhor que os professores. E o livro do Ford em português, faço sempre propaganda, é melhor do que em inglês, porque o Ghostwriter do Ford, em inglês, não era tão bom como o Ghostwriter, o tradutor, do Ford em português. Sabe quem foi o tradutor do Ford em português? Monteiro Lobato. Que faz o prefácio do livro. Né? Que nós patrocinamos pelo Conselho, inclusive, uma edição. Mas Taylor, Fael, pior do que a corrupção dessa gente aí, criminosa, que está na cadeia, é a corrupção social que nós temos. Mas pior do que a corrupção social é a irracionalidade de gestão e o desperdício. E eles combatiam o desperdício, não? O desperdício brasileiro é uma coisa de doido. Leiam os clássicos, hein? Tá certo? Porque vocês, ao lerem os clássicos, não vão ter tempo de ler os livros de autoajuda, que dizem para vocês que são livros de administração e não são. São livros de autoajuda. E livro de autoajuda, você pode gostar ali. Sabe aqueles 7 hábitos do monge executivo? Sabe como é que é? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Livros que são citados como técnico, que não tem nenhuma base científica, é apenas um palpite dos autores, e a gente coloca nenhuma explicação prática, como tem os clássicos e os pós-clássicos. E muitos autores atuais também. Porque estou querendo tirar o tempo de vocês, para não ficar lendo esses livros de autoajuda. Se quiserem ler, leiam, tá bem. Mas não deixe de ler os clássicos, nem os modernos. Mas não leiam autoajuda, não. O problema, sabe por que eu estou fazendo essa campanha? Quando eu entro numa livraria, quando eu estudei, não tinha livro em português. Também vocês acham que eu sou formado quanto? Eu me formei antes de vocês nascerem, gente. Em 1970 eu me formei. É mole? 70, eu sou velhinho mesmo. Então, as pessoas, as organizações não ficam velhas. As organizações e as pessoas ficam obsoletas. Isso não é uma questão de idade. O cérebro não envelhece. Ele pode ficar doente. O corpo envelhece, mas o cérebro não. Pode ficar doente, aí é outra coisa. É impressionante. Hoje a gente tem literatura em português, mas eu entro numa livraria, eu vejo lá livro de autoajuda ao lado do livro de administração. E o livreiro que quer vender, vende os livros de autoajuda como se fosse de administração. Aí vem a academia e indica os livros de autoajuda como se fosse sério para de leitura de administração de estudante. É compromisso do Conselho denunciar isso. Para pelo menos inibir essa indicação. Entre ler os livros do Ford, do Taylor, do Gulick, da Lillian Gilbert, outra mulher fantástica, tá certo? Ou da Mary Park Follett, vamos ler os livros que dão realmente substância. Porque é preciso aprender a pensar, né, assim? Que coisa linda, né? Vamos continuar. Terceira revolução industrial. É a revolução digital do computador, a computação. 3 revoluções industriais. O mais firme, em 1960, que quando se chegou à Lua, foram mulheres fantásticas que ajudaram a NASA a chegar à Lua com os sistemas de computadores e a IBM junto. O computador pessoal em 1970 e 80 e a internet em 1990. Assim, Bill Clinton era namorador pra caramba. Sabe como é que é? Aí ele tinha uma estagiáriazinha, sabe aqueles caras que... É assédio mesmo. A estagiária chamava-se Mônica Levinsky, 1993. Ele chegou lá, começou a paquerar a menina. Aí disse que... ele não tinha computador. O homem mais poderoso do mundo em 93 não tinha computador. Não tinha. Vocês parecem que esse negócio nunca existiu, não. Em 93, o Bill Clinton, já namorando a Mônica Levinsky, não tinha computador. Tinha que se encontrar na Casa Grande. Ou melhor, na Sala Oval, na Casa Branca. E deu bronca, porque acabou quase sofrendo um impeachment. Ele saiu do impeachment porque disse que não transou, não. Só tirou uns amassozinhos. Amassozinho brabo, mano. Ele só fazia uns amassos com a menina. Né? Que ficou bilionária, escrevendo sobre os livros dos amassos que ele praticava na Sala Oval da Casa Branca. Ela foi bem, fez muito bem. E o cara não foi caçado, rapaz.
Tinha maioria no Partido Democrata, né? Vamos continuar. A quarta revolução industrial não é assim, não. A quarta revolução industrial, ela se baseia fundamentalmente na internet ubíqua, quer dizer, onipresente em toda parte. Sensores menores, poderosos e baratos. A inteligência artificial. Tudo isso somado, mais aprendizagens da máquina. As máquinas das outras revoluções não aprendiam, não. Por isso era só substituir e automatizar. Agora a máquina aprende. E se ela aprende, vai chegar um momento que ela vai ter consciência. Olha, parece maluco isso? Não, não é. É o que está acontecendo. Só que a gente está querendo não enxergar isso. Sabe o que significa isso, gente? O homem é racional ou é racionalizador, hein? O homem é um homem sapiens, é um homem racional. Essa arrogância. Se o homem fosse racional, não faria as coisas que faz. Vamos falar sério. O homem racionalizador, ele utiliza a sua inteligência para justificar as coisas boas e más que faz. Robôs terão sentimentos, se tiver consciência. Vão sentir dor, vão ter autonomia, vão ter iniciativa, vão ter livre-arbítrio. E aí nós temos uma questão ética. Imagina que eu seja um ser tecnológico e chega para ele e digo assim, eu sou um ser tecnológico, prove que você é um ser humano. Quem é que vai valer? O ser tecnológico ou o ser humano? Vocês vão viver isso. Vocês estão pensando que isso é para o final do século? Isso é para as próximas décadas onde vocês vão estar em plena atividade de vida e profissional. Prove que você é. Foi assim, em 1968, teve um filme chamado Que Devem Ver. É um filme fantástico, porque mudou a cinematografia, mas também era uma ficção científica, que hoje é uma realidade. Chamava 2001, Odisseia no Espaço. Onde o computador, ao tomar consciência, briga com o ser humano. Era o ser humano ou o ser tecnológico? E os animais? Os animais. O que se sabe dos animais hoje, nos últimos 14, 15 anos, é mais do que o homem sabia sobre os animais até antes de toda a sua existência. O que se sabe sobre os animais hoje? O que está acontecendo? Por exemplo, na Suíça, já é lei. Na Suíça já é lei que diz o seguinte, você não pode mais tirar a lagosta do seu estado natural no mar, colocá-la no gelo, viva, e tirá-la viva dali e jogar na água fervente, para ficar uma lagosta bem gostosinha. Você está aqui agora, tem que matar a lagosta de forma humana, humanizada. Você acha que isso não vem para o Brasil, não? Ou a consciência que temos hoje com os animais é o mesmo que tínhamos há poucas décadas atrás? Bem, no Japão já é permitido o casamento do ser humano com um robô. Robô feminino e robô masculino. Isto não vai acontecer, isso está acontecendo, gente. Ou não é assim? Por exemplo, aí se a gente pensar que gerente é só gerente, eu vou lembrar do gerente do Banco Itaú. O gerente do Banco Itaú, o melhor gerente, preparou tudo em finanças, sabia tudo. No trabalho aqui na faculdade ele era bom de desempenho, todos os resultados ele fazia, virou gerente do banco, tinha um resultado muito bom, tinha um cachorrinho na porta do banco. Ele pegou, deu um pé na bunda do cachorro, botou o cachorro para fora. Perdeu uma porção de conta, o presidente do Itaú teve que se explicar, isso foi agora, teve que se explicar porque ele deu um pé na bunda do cachorro. Os caras começaram a sair de conta e ir para o Bradesco. Porque ele não entendeu que o papel dele não é só gestor financeiro. Ele tem que a vitalidade da organização tem a ver com o meio ambiente. Você acha que foi só ele? Quero lembrar em Campinas o Carrefour. O Carrefour foi exatamente assim. Só que o gerente do Carrefour foi pior. Mandou o vigilante quebrar uma barra de ferro em cima do cachorro e matou o cachorro. Vocês não souberam disso? Claro. Quebrou a cara, perdeu a conta, todo mundo não ia amar greve, ação pública das pessoas na porta do Carrefour. Até o presidente francês do Carrefour teve que se explicar. Oi.
Pois é. Se eles geram um sentimento, eles deixam de ser robôs. Pois é. Eles passam a ser um ser tecnológico. A questão é o que tipo de sentimentos eles vão ter, porque parte dos nossos sentimentos tem influência da sua mente e do seu corpo. O corpo deles é diferente. Pois é. Isso tudo é uma dúvida. Por isso eu estou voltando à interrogação. Eu também não sei. Se eu tivesse a resposta, era mole. Tá? Eu não sei. Eu estou fazendo uma interrogação. Vai ter sim. Agora, como será isso, eu não sei. Eu vou perguntar para você. Você, ser humano, eu sou um ser tecnológico. Qual vai ser o meu sentimento? No caso da 2001, Odisseia no Espaço, ele matou o homem. Pois não. Então vamos continuar aqui, ó. A ciência e a religião. Não estou colocando aqui uma discussão de X ou religião, não, mas a verdade é que a ciência hoje disputa com a religião a vida eterna. A verdade é que a religião, seja qual for a religião, as três grandes religiões monoteístas, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, nós estamos querendo garantir, né, a vida eterna no céu. A ciência quer garantir a vida eterna na terra. Hein? Eu compreendo o que você está dizendo perfeitamente. Eu falei das três religiões monoteístas. A gente pode discutir isso. Bem, isso seria até um tema que a gente poderia... Eu só queria te lembrar que uma das razões que faz com que a convocação do Estado Islâmico, que é uma religião monoteísta, igual ao cristianismo, igual ao judaísmo, se base nas virgens que ele vai encontrar nos céus. É o contrário do que você está dizendo. Então, não faça uma afirmativa olhando a sua perspectiva cristã, porque nem aí está o cristianismo. Isto é um valor... Quem? Bom. Eu não estou discutindo a religião, eu estou dizendo que elas três estão querendo fazer a vida eterna. Garantindo, essa é um dogma das religiões. É um desejo que sempre foi. Você pode ter perspectiva aqui ou ali, mas não é isso. Tá certo? Não é então você está querendo dizer que uma é melhor? Não estou dizendo, eu estou dizendo as três. As três se colocam com esse desígnio. A ciência está dizendo o contrário. Ela quer criar o ciborgue, para o ciborgue ter a vida eterna na Terra. Essa é a diferença. A questão de religião, de islamismo, a gente pode discutir em outro momento, porque é um tema que a gente teria que desviar, que eu também tenho muitos interesses, tá certo? Você está colocando uma colocação que não é realmente tão correta no sentido de ser única, porque se você colocar pela visão protestante, você vai ter uma coisa, pela visão católica, e você vai ter outra no cristianismo ocidental e o cristianismo oriental. Se você olhar pelo espiritismo cristão, você vai ter outra também. Tá certo? Então, cuidado com o que você está dizendo, porque você está colocando a sua perspectiva. Mas tem outras perspectivas de pessoas que se colocam também como igualmente cristãos, que a gente pode não aceitar, mas que eles se dizem cristãos. Então, a gente tem que ser uma discussão mais complicada. Tá certo? Que não pode ser olhada só nessa perspectiva. Porque, por exemplo, tem gente que não fala do céu, e são cristãos. O espírita cristão é assim. Só que o camarada vai e volta, só que volta com outro CPF. No catolicismo, a pessoa vai, mas tem que passar por uma, como é que chama? Por uma estação de baldeação, que é o purgatório. Depois vai para o céu ou para o inferno. Para os protestantes, que hoje se dizem evangélicos, tá certo? Que é o seguinte, mas os protestantes, eles colocam, é direto ao céu. Não tem linha, não tem estação de conexão. Que linha que a gente está se colocando, hein? Que cristianismo a gente está falando? Do mundo católico, cristão católico de Roma, ou do mundo cristão católico da Turquia e da Rússia, que tem perspectivas de rito completamente distintos. Tá certo? Tá certo? Hein? Não. Então, você tem razão, eu não estou discordando de você, está entendendo? Eu estou dizendo que a gente tem que olhar isso com uma perspectiva, do que eu estou falando aqui, é das religiões monoteístas em termos. E eu não estou dizendo que uma é melhor que a outra. Porque se nós tivéssemos um judeu aqui, ele vai dizer que a sua perspectiva é diferente. E o outro, se fosse um islâmico, vai dizer que a dele é melhor. E eu não sei qual é a melhor. Eu respeito todas as três. Mas que tem uma guerra, tem. Agora, não esqueça que tem cristãos que acham que a vida eterna é uma vida só. Mas tem cristãos que acham que a vida eterna se volta por diversas maneiras. E são cristãos. Os espíritas cristãos. A gente pode não concordar com eles, tá certo? Mas eles existem.
Estou atrasado, né? Não, tem mais tempo. Era 1 hora. Tá, quantos minutos eu tenho ainda? Tem ainda? 15, então. A outra questão aqui mais ampla agora é a questão social. Nós estamos vivendo ainda na perspectiva de do sistema de produção que foi diagnosticado por Marx no século XIX, olhando o século XIX e XVIII, que é o sistema clássico do capitalismo. Só que a sociedade está saindo do sistema de produção em que o lucro derivava do trabalho assalariado para o sistema de consumo e de crédito, que o lucro deriva dos desejos de consumo. A economia nos ensina que a oferta gera a procura, né? Ao contrário, a procura gera a oferta. É isso? Isso não é verdade. O que eles estão dizendo agora no novo sistema, se a exploração de desejos de consumo, é que a oferta é que gera a procura. Por que vocês estão querendo o telefone Apple 11, hein? Que vai chegar aqui no Brasil custando R$ 9.600? Não estão? Muitos estão. Por que a gente trocou do 6 por 7, para o 8, para o 9, para o 10? Estamos agora comprando 11, 9.600. A oferta gera a demanda. Isso é o contrário do que a gente pensou até agora, porque o lucro não vem mais do trabalho assalariado. O lucro das empresas não vem mais, como Marx escreveu, da ideia da mais-valia, que era o excesso de produção, de produtividade produzida pelo operário e que não voltava às mãos dele como salário, mas peria para as classes capitalistas, para os donos. O erro de Marx, por exemplo, é que no Capital ele não fala dos administradores. O século XIX, XVIII, já tinha gestão, já tinha empresa de navio. A Inglaterra teve metrô no século XIX. A França em 1900. A Argentina em 1913. O Rio de Janeiro tem esse arremedo de metrô em 1979. Claro, ele falava exatamente isso. Quem produz são as máquinas, ele falou. Ele fala da visão da expropriação em relação aos expropriadores e expropriado. Só que quem produz hoje não é mais a máquina, não é mais o homem, é a máquina. Aquela visão do século XVIII, XIX, mudou. O lucro não vem da salário assalariado. Cuidado, porque a gente está pensando no emprego no século, como se fosse no século XIX. Não vai haver emprego mais como nós estamos pensando. Vai haver trabalho. Nas outras 3 revoluções, os trabalhos foram substituídos. Como é que você vai substituir alguém se a base da 4ª Revolução Industrial é o conhecimento e se a gente forma milhões e milhões de analfabetos funcionais? A gente vai dar emprego como? Em tecnologia de ponta. Onde o cara se forma sem ler um livro, nem a orelha do livro. Como é que faz isso? A precarização é séria mesmo aqui, ó. Salário e lucro, capital e trabalho, mais-valia, exército de reserva, as crises cíclicas do Kondratiev, de prosperidade e depressão, isso vai ser superado agora, porque, desculpe, vou botar aqui, ó, sucessivas adaptações do mercado, estado do bem-estar social. Vou explicar aqui uma coisa para vocês, ó. Quais são as novas respostas capitalistas à luta de classe? Responsabilidade social, ética empresarial. Vocês trabalham com isso. Todos aqui, a maioria trabalha. O que é ética? Respeito ao cliente. Gosto de religião também. Fui procurar na Torá o respeito ao cliente. Não achei. Fui procurar no Corão o respeito ao cliente. Não achei. Procura na Bíblia o respeito ao cliente. Você não vai encontrar. Isso não é o cliente. Oh, que erro fundamental seu. Que equívoco fundamental. Não é, não. O cliente é um sujeito que pode pagar, ó. Eu vou botar tapete vermelho se ele puder pagar. E vou tirar o tapete vermelho se ele não puder pagar. Eu trato a pessoa em função da capacidade de pagamento. Isso não é ética. Isso é ética interessada. Isso é ética interessada. Isso é ética particularista. Isso diz que a minha empresa tem uma ética melhor do que a sua, e a sua você diz que a sua ética é melhor do que a minha. O próximo, querido, não é um cliente. O cliente não é um próximo. O cliente é um próximo muito especial, porque ele pode pagar, ó. Isto é manipulação da ética. É.
O resto também você concorda. Se você concorda com esse final, concorda com tudo. Com essa que eu falei. Porque senão você vai ter uma contradição em si. E só que até agora, essa é o Kondratiev que errou, porque essas crises cíclicas têm levado a respostas do capitalismo, querido, que faz com que a sociedade de mercado seja mais forte hoje. Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. O Lenin já falava isso também, tá certo. A dúvida hoje do Lenin e do Trotsky é quem matou mais, se foi Stalin, Lenin ou Hitler. É claro que não. Deixa eu terminar. Então vamos lá. Olha aqui o que vocês estão falando aqui das empresas de ética. Não existe respeito ao cliente em nenhum dos três. A ética, para ser ética, ela tem que ser desinteressada e universal. Se ela for interessada em particular, se eu sei que você me trata bem, porque você é minha colega lá de trabalho, e sabe que eu ganhei na loteria esportiva, você passa a me tratar com o olho na possibilidade de eu te passar uma grana da minha, porque você é colega de trabalhar junto e eu ganhei na loteria esportiva, isto não é ética. Até vira amor. Aliás, já disse, é verdade. Ela disse muito bem. Machado de Assis falou isso. Fulana de tal, a mulher dele, me ama todos os meses no fim do ano, no fim do mês, com o salário que a gente ganha, é verdade. Isso não é ética, é isso. É claro. O dinheiro dá até amor fiel. Né? E quando acaba o dia... 10 minutos, estou terminando. Empresa cidadã, hein? Empresa cidadã que não demite ninguém? Empresa cidadã que não descoloca uma fábrica? 10 minutos, vou terminar em 10 minutos. Voluntariado solidário e que tirou o papel da igreja do voluntariado, que tirou o papel dos clubes de serviços, que você pode dizer que você não é obrigado, mas se você também não não disser que vai trabalhar no trabalho, que você não ganha nada, nos fins de semana, fora do expediente, não é verdade? Você também não vai ser contratado. O desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável? Que é a empresa mais premiada de desenvolvimento sustentável que é a Vale do Rio Doce? Qual é a multa que ela pagou em Brumadinho e Mariana? Até agora. Quem está ganhando muito é as agências de publicidade nas propagandas que ela está fazendo. Né? É verdade? Estamos falando... É campeã de desenvolvimento sustentável, pois não? É terrível o meio ambiente, quando eu falo meio ambiente também, claro, você tem razão, estamos incluindo, pior são as pessoas. E o pior de tudo, que os governantes dizem que vão fazer e acontecer, e depois todo mundo acochambra. E a vida das pessoas e da família começa a se traduzir por recursos financeiros. Uma indenizaçãozinha que cada vez mais a família é obrigada a receber. Ninguém preso, ninguém responsabilizado, e continua assim. Estão falando dos 50 e poucos armazenamentos que o país tem, 40 e poucos da própria Vale do Rio Doce, que estão prestes a ter problemas. Não estamos falando aqui nesses 10 minutos da desconstrução do pensamento único da gestão das organizações, nem da teoria de legitimação da sociedade de mercado, que nós nos prestamos muito a isso. Sistema de produção e sistema de mercado. Sistema de produção teve a crise de 29, sistema de consumo de crédito em 2008. A incompreensão dos movimentos sociais para a nova lógica da sociedade de mercado. Estamos saindo do sistema de produção para um sistema de mercado, onde a oferta é que gera a demanda, não é a demanda que gera a oferta. 2008 não é uma crise cíclica do capitalismo, é uma crise do capitalismo de consumo e financeiro e da sociedade pós-industrial. Os lucros passaram a ser derivados, sobretudo, da exploração dos desejos de consumo e do endividamento crescente. A função da oferta é criar demanda. A oferta de produtos e de empréstimos deve ampliar a necessidade de consumo. É por isso que os velhinhos brasileiros
E os aposentados também estão todos devendo nos bancos, porque toda hora se liga para ele para dar um empréstimo em consignação, não é verdade? Vamos continuar aqui, correndo mais. Não adie a realização de seus sonhos. Compre um Apple, é 11, né? Compre um Apple 11 por R$ 9.600. Vai chegar em dezembro, hein? Vai chegar em dezembro. Olha aqui, ó. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Desfrute agora e pague quando puder. Aceitamos todos os tipos de cartão de crédito. Consumidores colonizados pelo consumo e pelas dívidas. E se você não dever nada, você tem dificuldade de pagar um empréstimo. E se você dever muito, você paga pouquinho, mas você pode arrumar mais um empréstimo. E isso vira um narcótico. Por isso, o capitalismo, ele é fundamentalmente parasitário. Ele precisa de novas fontes, novos jardins, novos espaços, para ele poder pastar como parasita com novos hospedeiros. Sabe quais são os novos hospedeiros agora? Fim dos planos públicos de previdência, de aposentadoria e pensões. Nós estamos discutindo previdência aonde? No mundo inteiro. Por quê? Da onde que o sistema ganha dinheiro hoje? Do sistema de previdência, do sistema de aposentadoria e pensões. Não foi assim no século XIX, com Bismarck, em 1870, na Alemanha. Sim, fim dos planos públicos de saúde. Há uma lógica para derrubar os planos de saúde e privatizá-los, sim, porque o capitalismo precisa ganhar dinheiro aqui. Por isso que é mais difícil agora, ou tão difícil você conseguir um exame no SUS, como num plano de saúde. Desconstrução das conquistas sociais históricas da classe trabalhadora, a flexibilização das leis trabalhistas. É o novo charme. Sim, educação virou um bem privado de responsabilidade individual. Antes era uma obrigação do Estado, hoje é o seu dever. Nade ou afunde, se vira. É preciso aprender a aprender. Ficar adestrado, não é isso? As novas necessidades do mercado. Não, é preciso aprender a pensar. Se a gente aprender uma técnica, ela vai ficar obsoleta, ou a máquina vai substituí-la já. Porque a máquina está aprendendo a aprender também. Aqui, ó, educação, um bem privado de responsabilidade individual. Capital humano, novos exércitos de reserva, que se referia a Marx. Aprender a aprender, adestramento às competências da necessidade de mercado. Geração Y, aqui. Frugalidade, guerra, geração. As organizações hoje, elas convocam as pessoas pelas atitudes, não é isso? Quanto maior a variação de valores, maior a variação de comportamentos. Na sociedade passada, antiga, 1929, patriotismo na guerra, né? O Churchill dizia, eu só posso prometer ao povo inglês sangue, suor e lágrima. O Kennedy dizia, não peça ao governo americano o que você precisa, diga o que você pode oferecer aos Estados Unidos. Tá certo? O Antoine de Saint-Exupéry, que é o Pequeno Príncipe, o autor do Pequeno Príncipe, saiu e foi lutar pelas tropas francesas dirigindo o avião, que ele sabia dirigir, morreu. O maior músico americano da época, dirigente da maior banda, Glenn Miller, foi tocar música para as tropas americanas na Segunda Guerra Mundial. Morreu. Vejam que o patriotismo era muito forte nessa geração. Os anos dourados da minha geração aqui, ó, é proibido proibir. Essa música, não, esse slogan não é não é do Gilberto Gil, não, nem do Caetano Veloso. Isso é o slogan da Revolução de 68. Aliás, a gente dizia o seguinte, sejamos realistas, peçamos o impossível, o inimaginável, a gente dizia. Essa também é outra frase da Revolução de 68. Que as mulheres cortavam o sutiã, veio a pílula, né? a mesmice. Agora as mulheres estão mais espertas e ficaram mais hábeis, porque elas queriam fazer a mesma coisa. Não, elas fazem coisas melhores. E muito melhor do que os homens. Elas têm o seu próprio papel. O machismo resiste ainda a isso. Por isso que as mulheres não têm espaço nas organizações em geral hoje. Aqui, ó, chegamos aqui, ó, a revolução
Muro de Berlim, internet, agora aqui, ó, risco totalitário, a geração perdida. Você, quando vai para uma entrevista, não, o mérito hoje, a competência, ela é commodity. Se você não tiver competência, você está fora. Mas não basta ter competência, tem que ter, aspas, atitude, não é isso? Tem que vestir a camisa, não é isso? Conforme você fala, você fica fora. Você está dentro ou está fora do jogo? O que está acontecendo com as empresas? Elas estão se tornando em seitas de aglutinação de pessoas afins, de adoração ao trabalho. Por quê? Se você botar todo tipo de variação humana, você pega a mesma família, 5 filhos, um gosta de um baseado e o outro nunca pegou um cigarrinho. Um gosta de esporte e o outro é religioso, não é assim? Filhos da mesma família. Cada um tem uma cabeça diferente. Então você vai selecionar. Se ela botasse todo mundo junto, ia ser uma confusão. Antes você tinha pouca variação de valores e pouca variação de comportamento. Agora a sociedade é tribalizada. Você tem muita variação de valores e muita variação de comportamento. Então você tem que chamar pessoas iguais, semelhantes, que têm a mesma visão de mundo. Por isso a atitude. Isto é uma manipulação da empresa para poder ter mais possibilidade de dirigir pessoas. E quando você coloca trazendo pessoas muito comuns em si, você está transformando aquilo numa seita. Daqui a pouco as pessoas falam igualzinho, contam as mesmas piadas, usam as mesmas expressões, ou não é assim? Vamos falar uma coisinha séria. Você tem um colega, um primo, que você foi criado com ele, que você ficou muitos anos sem vê-lo. Batizado do filho do seu primo. E você está todo feliz que vai ver aquele primão que era da adolescência, Aí você chegou lá, cumprimentou o primo, aquela saudade, aquele primo querido. Só que você encontrou um colega de trabalho, na mesma festa. Com quem que você vai conversar a tarde toda na festa? Vai ser com o teu primo ou com o colega do trabalho? Confessa que é com o colega de trabalho. Para falar mal dos outros. E do primo. Para falar mal do primo. Essa é a tendência de uma pessoa afim, porque você está convertendo pessoas. Igual às religiões. Aqui, ó, o grau de dispersão de valores, estou terminando, hein? O grau de dispersão de valores que as pessoas adotam num determinado ciclo histórico tem efeito decisivo como a forma se comporta. Quanto menor a dispersão, mais estreitas são os limites de variação. Quanto maior a dispersão, mais amplos são a variação de comportamento. Se varia muito, você tem que chamar pessoas afins. Cuidado com o que você fala, porque a entrevista é que te reprova. Tua competência é commodity. Se você não tiver competência, você não chega nem para a entrevista. Portanto, as organizações precisam agregar semelhantes para potencializar essa energia, homenagear perfis e atitudes, obter melhores resultados, superar a contradição entre salário puro. E aí ver a grande família é a resposta capitalista à luta de classes. Os objetivos das pessoas passam a ser os objetivos da organização. E a gente vê gaiatices do tipo assim, a mente organizacional. Não é verdade? As organizações poderosas. Não há organização sem pessoas, meu gente. Se você tirar todas as pessoas de uma organização, você tem um prédio. Só tem organização se tiver pessoas se relacionando com outras pessoas para a consecução de objetivos. Através de uso da hierarquia que existe ainda. E a gente idealiza, como Poliana, a ideia que os objetivos da empresa são os meus objetivos. Você precisa chamar essas pessoas. Não é, não. Cada um de nós aqui temos objetivos distintos. Por isso que a gente tem o milagre da face da terra, é o ser humano, que Deus criou. Porque somos tão singulares, cada um. Graças a Deus. Não é? A esquizofrenia das organizações de segmentar as pessoas. Então, olha aqui, ó. As boas novas mesmo do mundo do trabalho, boas novas. Qual é as boas novas? Aqui, ó, terminando, aqui, ó. Vamos fazer campos esportivos. Vamos fazer piscinas, academias de ginástica, creches e escolas, espaços de convivência, grupos de dança, de coral, de happy hour, não é verdade? Isso é tão importante. Salas de jogos, cinemateca, palmitops, laptops, celulares. Isso é realmente bom para o empregado ou é bom para a empresa, hein? É bom para o empregado e para a empresa? É melhor para quem? Claro. Isto é uma estratégia absolutamente manipulativa, que se a gente não tiver consciente, a gente entra. Pois não?
Exatamente. É isso mesmo, por isso que elas estão... Por isso que elas estão desse jeito, tá certo? Exatamente por isso que você tem uma questão que nós, administradores, não discutimos. No mês passado, que foi do suicídio, 12 mil pessoas por ano se matam no Brasil. Só que os países mais avançados, as empresas mais avançadas, estão tomando processos e muito preocupadas com o número de suicídios que existe nas empresas. Vocês acham que isso não existe nas empresas brasileiras? Japão? Japão o quê? França. Orange Estressé, companhia aérea, companhia telefônica. A Sali, do trem-bala. Ou você acha que nego não se mata aqui também? Claro que se mata, eu não sei, mas a gente está discutindo isso, não. Sim, o que se mata é um ato de denúncia da exploração do homem na situação de trabalho na empresa moderna. Esse é o papel político nosso de administradores, de mexer nisso. Eu não estou preocupado com os suicídios, que infelizmente eles já morreram. Estou rezando para eles, orando ou rezando, como vocês quiserem, pela alma deles. Eu estou preocupado com aqueles que estão vivos, trabalhando nas mesmas organizações, que sofrem síndrome de burnout, que estão com fadiga, que estão mortos psicologicamente, mas se mantêm na folha de pagamento. É respeito genuíno à pessoa humana ou uma estratégia manipulativa para retê-la cada mais tempo no trabalho? Se eu ofereço tudo isso, é para que e ele começa a substituir a família, a comunidade e as outras relações sociais que ele tem, só pelo trabalho e pela adoração à empresa. Pergunta para um cara da Coca-Cola, quando ele está numa festa, com os amigos, e o cara bota uma Pepsi ali, como é que ele fica constrangido de beber aquela Pepsi. Imagina se alguém vê, mas ele no fundo começa a se autocensurar. Eu não vou beber essa Pepsi, porque essa Pepsi é do adversário. Cerveja acabou isso, porque o Paulo Neman comprou todas, então ficou com todo o dono de todas as empresas. Mas era exatamente assim. Com as organizações atraem os seus quadros, terminando em um esforço de diferenciação, procuram um público cada vez mais específico. É o mesmo fenômeno das organizações religiosas. Transferir um convertido de uma seita para outra é mais fácil do que você pegar uma pessoa que não foi convertida ainda. Por isso que a gente, quando briga com pastor, ou com padre, ou com pai de santo, a gente muda para um outro. Muda de denominação, se quiserem. É a mesma coisa na relação ao trabalho. Se eu incomodar alguém aqui, um só, já cumpri minha tarefa. Né? As seitas organizacionais produzem novas estruturas de poder nas organizações, de controle pelas pessoas. São nós e eles, os convertidos e os ímpios. Não é assim? É. Então, olha aqui, ó, os convertidos são bons para o trabalho. Os ímpios fazem parte do mercado de consumidor, de cliente, ou são os adversários. É exatamente as seitas que a gente se acha que é melhor do que o outro. Apenas porque somos diferentes, ou pensamos diferentes. Por que as pessoas ficam nas empresas? Estamos na idade média empresarial e vivemos o superficialismo, a festa superficial do humanismo. Eu ia falar o superficialismo do humanismo. A tecnologia avança a velocidade do carro de boi, a velocidade da luz. As organizações avançam a velocidade do carro de boi. Na conversão de pessoas, no uso de pessoas, que não tem nada a ver com essa tecnologia. O risco que essa tecnologia, se isso não for compreendido, essa tecnologia pode se transformar na ditadura digital sobre o homem. Muito obrigado a vocês.